Seja muito bem-vinda ao Estética do Podercast, especial 15+. Esse podcast Estética do Podercast, é onde eu entrevisto as alunas do programa Estética do Poder e mentoradas que estão faturando mais de R$15 mil por mês com estética. Eu sou Juliana Godinho, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, empresária, mentora de estética e dona de estética há quase 12 anos, né, desde 2011. E hoje eu estou aqui com a Grazi Ferreira, que é aluna do programa Estética do Poder, que é um programa onde eu ajudo profissionais da área da estética a faturarem R$15 mil por mês ou mais com estética. Olá, Grazi, seja muito bem-vinda. Quero começar agradecendo aqui o convite para participar com a gente de mais um podcast. Conta para a galera, seu nome, sua especialidade e de onde você é. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Graziele Ferreira, eu tenho 33 anos, estou no mercado da estética há 7 anos aqui na minha cidade do interior, que se chama Caetanópolis, com menos de 12 mil habitantes. Que demais! Conta para o pessoal aqui, para a gente começar já com o pé direito, Grazi. Como que está hoje o faturamento depois do Estética do Poder? Depois do Estética do Poder, as coisas começaram a fluir de uma forma mais do que esperada aqui na estética. E hoje o nosso faturamento mensal chega a ser de mais de 25 mil. Show! Que demais! E aí, quando você se apresentou, você disse, E eu moro numa cidade de 12 mil habitantes. Menos de 12 mil. Menos de 12 mil, Você já entrou esse podcast chutando a porta. Sabe por quê, Grazi? O que eu mais escuto entre as profissionais é essa desculpa. Olha, aqui na minha cidade eu não consigo faturar bem, eu não consigo cobrar um valor justo pelo meu trabalho, porque eu moro numa cidade pequena. E você começou aqui chutando a porta, já falando, gente, eu moro numa cidade de menos de 12 mil habitantes e estou faturando 25 mil. Não tem desculpa. Conta aqui, Grazi, como é que era o faturamento antes do Estética do Poder? Então, eu era uma dessas pessoas, Ju? Eu também já passei por muita dificuldade na estética, justamente por isso. Porque a gente ouve muito isso, Como que eu vou ganhar bem? Como que eu vou faturar bem numa cidade do interior, onde estética é uma coisa supérflua, onde ninguém paga, ou eu coloco preço baixo e atendo um monte de gente, não tenho lucro, ou então não vai dar certo, não vai funcionar. Então, antes disso, eu trabalhava muito, meu preço era lá embaixo e o meu faturamento era mínimo. Então, era muito desanimador, até eu conhecer o Estética do Poder. E quanto em média? Lembra quanto que faturava ou nem lembra mais, nem gosta de lembrar mais? Nem gosto de lembrar, porque era aquela coisa, Faturar, ver se é para pagar o aluguel, vai faltar para passar a pagar produto, vai faltar para pagar água, vai faltar para pagar a luz, era uma loucura. Eu estava gravando um podcast esses dias, e aí uma falou, Juliana, para ser sincera, uma aluna, eu nem sei quanto que eu faturava, eu sei que não sobrava dinheiro para nada, eu nem sabia somar quanto que eu vendia, então como é que eu posso te falar quanto que eu faturava, porque eu nem sabia calcular isso, eu não calculava nada. A única coisa que a gente sabe é que não sobrava, Ju? Que não dava para pagar e que era uma loucura, que a gente faltava laçar o cliente na rua, pelo amor de Deus, vem aqui para eu te atender, porque eu preciso ter resultado na minha estética de alguma forma. E quando você começou, você falou aí, quando começou, eu tinha que laçar o cliente e eu tinha a sensação que as pessoas não valorizavam o serviço estético. Exatamente. Eu tinha que cobrar muito barato para ter cliente e tudo. Grazi, em que momento para você foi uma virada de chave? Que você falou assim, não, peraí, essa realidade aqui não dá mais. Qual foi a sua maior virada de chave que até você tomou a decisão de entrar para o Estética do Poder? Onde que foi essa virada de chave? Então, eu trabalhava muito, eu atendia de 10 a 12 pessoas por dia, e o meu preço era muito baixo, meu desgaste era muito grande, E família, todo mundo falando, não dá dinheiro, não dá dinheiro, não dá dinheiro. E realmente não dava. Eu trabalhava muito, mas eu não tinha dinheiro.
E aí, diante de toda a cobrança, de todo mundo falando, de todo mundo exigindo, do meu desgaste físico e emocional, eu falei: não, chega, eu quero provar, não para todo mundo, mas para mim mesma, que tudo pode ser diferente. Que estética é um negócio que pode dar dinheiro e que eu posso ser sustentado por isso. É o que eu quero e eu vou correr atrás para mostrar para todo mundo, mas principalmente para mim mesma, que pode ser muito mais do que eu quero e espero. Demais você falando isso, até abaixei a cabeça aqui, estava lembrando aqui da minha trajetória. Muitas pessoas pensam assim: "Ah, não dá para crescer porque eu sou sozinha", ou "Não dá para crescer porque eu não tenho apoio", e hoje eu reparo, né, ouvindo até você, que é a realidade da maior parte das profissionais. Eu vou começar sozinha, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que limpar meu espaço, eu tenho que postar, eu tenho que confirmar o cliente, eu tenho que responder o WhatsApp, a gente faz tudo. E às vezes a gente fica com essa sensação: como que eu vou crescer se eu estou sozinha? E ainda vem um outro ponto: falta de apoio. A gente escuta em todos os lados, né? Eu ouvia muito. Estética não dá certo. Poxa, você deve ter escutado aqui nessa cidade. Você acha que vai dar certo? Então mais um desafio, porque empreender não é fácil, né, Grazi? Empreender já não é fácil. E a gente ainda tem esse desafio de estar sozinha e ainda sem apoio, né? Às vezes a gente não tem apoio das pessoas que estão ao nosso redor. E eu lembro que você já tinha tentado antes montar uma estética e não tinha dado certo. E quando você foi, né, pela segunda vez, vou Sim. montar a minha estética, e aí vieram várias críticas, ainda mais, né? Você foi muito por você. Ouviu muito ali: ai, não vai dar certo, você já tentou, não funcionou. E você continuou acreditando e falou: não, eu vou fazer acontecer. Foi bem assim mesmo, porque eu me formei na Newton Paiva, e aí eu vim para Quetanópolis, loquei uma sala numa clínica, não deu certo. Aí eu loquei em outro lugar, também não deu certo, porque não estava dando, né? Trabalhava muito, atendia muito, mas não tinha retorno financeiro. E aí eu fui trabalhar em Sete Lagoas, que é uma cidade aqui perto, para outras pessoas. E aí lá eu fazia tudo, eu administrava, eu atendia, era tudo, tudo lá. E aí eu voltei para minha cidade e falei, vamos tentar novamente. Será que eu tento? Será que não tento? Aí são mais pessoas para motivar a não tentar do que pessoas para falar não vai dar certo, né, Ju? Tem poucas pessoas que ajudam, que incentivam, vai lá, vai dar certo, claro que vai. E aí eu tentei. Comecei numa sala, num espaço com 2 salas, atendendo sozinha. Assumi o aluguel e foi tudo sozinha. E aí depois uma podóloga começou a atender comigo. Aí éramos nós duas. E a demanda foi crescendo. Eu estava tendo alguns problemas com a podóloga saiu. E aí eu precisei chamar outra pessoa para me ajudar nos atendimentos, que eu não estava conseguindo sozinha. E aí ficamos eu e essa profissional atendendo todos os dias. A gente fez uma parceria. Aí começou a aparecer outros profissionais querendo atender comigo. É uma biomédica, uma nutricionista, e eu já não tinha mais espaço. Aí apareceu uma casa maior, com 3 salas. Aí vem aquele medo, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Será que vale a pena? Eu falei, vamos, né? Vamos ver o que vai dar. E aí hoje eu tô aqui na minha estética, onde eu tenho mais de 5 profissionais que trabalham comigo. E a gente tem aqui biomédico, nutricionista, psicólogo, depilação a laser. E a tendência é crescer cada vez mais. Ainda bem que eu não me conformei, que eu não fiquei esperando e que eu não fiquei parada escutando as críticas e achando que realmente não poderia dar certo. É exatamente isso, né? E hoje as pessoas escutam assim, né? Às vezes você, né, aparece depoimento seu lá no meu Instagram, e você já participou de lives comigo, e as pessoas parece distante demais, né? Parece inacreditável. Como que uma cidade de menos de 12 mil habitantes ela conseguiu chegar nesse faturamento de mais de 25 mil? É porque é muito mais fácil a gente conformar com o que a gente escuta. Ah, você tá doida? Aqui nessa cidade é cidade pequena, as pessoas não vão valorizar, as pessoas não vão pagar. E a gente se conforma com isso, a gente aceita, ok, então beleza, eu vou aqui cobrar uma mixaria no meu serviço, porque a realidade é assim. E é legal você contar, né, e que o início não foi fácil, então aqui a gente fala é a verdade, né, a gente Exatamente. mostra o resultado, como é que é a história lá? Mata a cobra e mostra o E pau, né? mostra o pau, isso mesmo. Ou então aquela história, né? Todo mundo
vê as cachaças que eu bebo, mas não vê os tomos que eu levo, né? Tem uma São que muitos, né, Ju? são muitos, né? E é bem E isso. aqui, em cidade do interior, tem muito isso, né, Ju? É igual, tem Sete Lagoas, tem outras cidades aqui perto. Então, acontecia, ainda acontece muito, mas a gente vai tentando quebrar isso, que a gente vai trazendo outros profissionais de BH, vai trazendo novidade, do pessoal sair daqui para buscar em Sete Lagoas, em BH, os procedimentos, ou porque não tinham aqui, ou porque não valorizavam o que tinha aqui. Mas é porque às vezes faltava a gente mesmo valorizar, a gente mesmo reconhecer e mostrar. E é aquela coisa, né? Muito estranha. As pessoas falam assim: ah, ninguém vai pagar esse preço. Só que às vezes não pagam aqui, mas vão na cidade próxima e pagam 3 vezes mais, 4 vezes mais. Então a gente tem que fazer por onde o nosso vale a pena. A gente tem que mostrar valor no nosso trabalho. Arrasou, Grazi. Você falando aí, eu lembrei algo muito legal. Uma frase que eu escutei de uma aluna que ela tem uma realidade parecida com a sua, né? Que ela até tinha mais tempo de mercado e ela começou do nada, igual você também, com uma salinha. E quando você contou, eu lembrei porque ela também fez parceria inicial com uma podóloga. E ela falava que trabalhava 12 horas, que tinha dia que 14 horas por dia, igual você contando, É isso mesmo. e não faturava nem R$ 2.000. E aí ela entrou para o Estética do Poder e ela bateu 15 mil de faturamento ali depois de uns 3 a 4 meses, se não me engano. E aí ela falou uma coisa para mim. Ela que falou, palavras dela, tá? Ju, eu descobri que essa desculpa que a gente dá, né, que eu não ganho dinheiro porque minha cidade é pequena, é confissão de incompetência. A gente escuta isso, as pessoas falam, e eu acabo de confessar para mim mesmo. Eu era incompetente. Não é incompetente como profissional, não. É porque eu escutava isso, aceitava isso e ok, não fazia nada. E aí eu lembrei que ela falou isso e real. Você também no início, a gente não sabe o que fazer. Eu também no início. Então a gente não sabe, por não saber o que fazer, a gente coloca nosso preço lá embaixo, acreditando que esse é o caminho para atrair cliente. E aí a gente fica ali pagando para trabalhar, trabalha o dia inteiro sem resultado. E aí quando a gente entende que a questão não está na cidade que a gente está, porque o problema da cidade pequena é porque a cidade é pequena e as pessoas não valorizam. O problema da cidade grande é porque tem muita concorrência que as pessoas não Sempre tem valorizam. problema. Sempre tem, é isso que eu escuto. O problema nunca está no profissional. E aí, quando a gente ajusta, né, a gente fortalece os 4 pilares de sucesso, que assim você fez com a Estética do Poder. Hoje, as pessoas na sua cidade, elas não vão para a capital para fazer os procedimentos, nem para a cidade mais próxima. Pelo contrário, hoje você tem clientes que, ao redor, nas cidades vizinhas, eles vão até você. Isso. Então, além da sua cidade, tem muitas cidades próximas que a gente esquece de olhar, e você virou referência da sua cidade e das cidades que tem ao redor ali. Então, a questão tá, né? Quando ela fala assim, é uma confissão de incompetência, que é o quê? Eu me acomodei e eu não quis buscar o que é necessário para me posicionar, para agregar valor, aumentar a percepção de valor das pessoas que moram aqui na minha região, mostrar o valor do meu trabalho, porque as pessoas pagam. Se as pessoas vão até a capital e pagam preço, por que elas não podem pagar aqui na minha cidade? Exatamente. Não é? A gente que fica escuta isso e começa A a gente colocar isso como escuta verdade que começa a absoluta, né? acreditar, né, Ju, que realmente é assim, que realmente não dá certo e que realmente o preço tem que ser baixo. Então a gente ouve tanto que a gente começa a acreditar naquilo. É muito frustrante, acontece muito. Nossa, eu lembro quantas vezes eu trabalhava o dia inteiro, atendia 12, 13 pessoas, aí chegava em casa, às vezes passava por alguma loja, queria comprar alguma roupa, não tinha dinheiro. Gente, eu trabalhei o dia inteiro e eu não tenho dinheiro para comprar uma peça de roupa que eu quero, mas onde que tá errado? O que eu tô fazendo de errado? Não, realmente, esse negócio de estética não dá dinheiro, não, porque eu só trabalho, trabalho, trabalho e não vejo dinheiro. Realmente é cidade pequena, não tem cliente. Nunca era eu. Sempre era a cidade, era o cliente que não pagava, mas era muito frustrante, muito frustrante. E qual foi a sensação, Grazi, quando você recebeu o troféu de 15 mais? Qual foi a sensação? Porque eu falo assim, né? O troféu ele é algo simbólico.
por trás desse faturamento tem muita coisa, né? Qual que foi a sensação, o que você sentiu quando você recebeu o troféu? É uma sensação muito boa, Gil, e assim, é uma vontade. Eu falei isso com a minha mãe na época, que o troféu é, de certa forma, um incentivo para querer mais. Porque quando você recebe aquele troféu, você pensa, gente, eu consegui, eu batalhei tanto, eu corri tanto atrás, então eu posso ir muito além disso. Se eu cheguei aqui, é porque eu tenho potencial. E se eu tenho potencial, é porque eu estudei, porque eu busquei, porque eu posso entregar o meu melhor, porque eu tenho muito mais para entregar. Então, diante desse troféu aqui, eu quero correr atrás, eu quero me entregar mais para eu poder ir muito além. Por mim Show! e pelas minhas clientes e por todo mundo que está comigo e também pelas profissionais da área, né, Ju? Porque na nossa área ainda tem muita gente que tem esse pensamento, que se conforma com pouco, que acha que tá tudo bem, ou que desiste, ou que tem a estética como algo a mais, né? Trabalha em alguma coisa e aí trabalha na estética após o horário para poder ser um app só, porque acha que não dá para ser sustentado só pela estética. Então foi muito gratificante quando eu recebi, me deu muita vontade de correr atrás para buscar mais. Que demais, Grazi. É muito legal ouvir toda essa trajetória, né? E às vezes quem te vê hoje, o resultado que você tem, nem imagina por tudo que você passou, não imagina o seu começo. E conta pra gente, nessa trajetória, já teve algum momento que foi muito desafiador, assim, você falar assim, você lembra de algum momento que assim, foi um momento que você falou assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Na verdade, eu até sei de um, né, que veio um baby aí recentemente. Exatamente, é justamente sobre isso que eu ia falar, porque o que aconteceu? Veio a pandemia, né, Ju, que não foi fácil, e logo depois da pandemia eu engravidei. Minha bebê hoje tem 1 ano e 2 meses, está fazendo 1 ano e 2 meses hoje. E aí é tudo muito novo, é tudo muito difícil, e a gente que é empreendedora, a gente não consegue se afastar. A gente quer estar, a gente precisa estar ali o tempo todo, principalmente aqui, onde eu não tenho sócia, né? A estética é minha, eu administro tudo sozinha. Então, quando eu ganhei o Juju, que eu tive que ficar um tempo afastada e que eu comecei a ver os desafios e que eu não conseguia vir aqui, que eu não conseguia saber o que estava acontecendo e as coisas fugiram um pouco do meu controle, olha só, tem muito pouco tempo. Falei, meu Deus, e agora? Eu acho que eu vou desistir. O que eu vou fazer? Eu preciso cuidar da minha filha, eu tenho casa, eu tenho marido. Como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir conciliar isso tudo, não vai dar certo. Eu acho que eu vou desistir. O faturamento caiu, eu saí. Tem cliente que só faz comigo, que só é atendida por mim, que não aceita ser atendida por outra pessoa. Eu vou parar, não tem jeito. Aí eu corri, conversei com a Ju, falei, Ju, pelo amor de Deus, me dá um help, eu acho que eu vou parar. E aí a gente começa a conversar com outras pessoas, a gente para, respira e vê que não é só a realidade da gente, que todo mundo passa por isso, que é aquele momento onde a gente tem que parar, respirar e, de certa forma, recomeçar tudo novamente. Aí eu voltei novamente, assisti todas as aulas do Estética do Poder, fui voltando aos poucos para estética, aqui para estética, aos atendimentos. E as coisas foram voltando a acontecer novamente. E eu acredito, Ju, que isso sempre vai acontecer. Mesmo que a gente esteja super bem, que a gente tenha um faturamento excelente, sempre vão acontecer esses momentos. E eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, para recomeçar, para correr atrás, para buscar e para de forma alguma desistir. Show, Grazi. Gente, quem está prestando atenção aí pegou essa. Foi muito profundo isso que a Grazi falou. Eu demorei muito tempo para aprender isso que ela falou aqui. O nosso negócio, ele não é uma linha, ele não é linear, né? Não é. Empreender não é. Isso, eu fiz um post no meu Instagram esses dias, falando que eu achava que tinha algo errado. Que todo mundo falava que a gente precisava matar um leão por dia e que eu estava precisando matar a savana toda, que tinha alguma coisa errada nisso aí, que era muito leão por pessoa só. Mas empreender é isso.
Todo dia vai ter um problema, todo dia vai ter uma questão, todo dia vai precisar ter um treinamento. A questão é a gente não sentar e esperar e cruzar os braços e achar que vai ser uma coisa assim, não, vai estar tudo bem. O tempo todo vai estar tudo certo, o dinheiro vai estar entrando, vai ter cliente o tempo todo, e eu posso ficar aqui sentado esperando os clientes chegar. Não é assim, empreender não é assim, a gente tem que estar pronto todo dia para matar os vários leões que vão aparecendo no decorrer. Exatamente. E é muito legal isso que você trouxe, porque a gente às vezes comete esse erro, né? A gente começa a estruturar, né? Vai melhorando aqui a gestão, posicionamento, marketing, tem um pico de faturamento. Só que acontece fatores externos ou fatores da vida, né, da gente naturais. Externos, por exemplo, uma pandemia, engravidei, ou a gente gravou podcast até com a Carol também, Machado, e ela contou, fiquei doente. É algo inesperado, eu não sabia, vou precisar fazer uma cirurgia. E isso pode acontecer, isso foge do nosso controle. E não é só isso, né? Os problemas que nós temos quando a gente empreende. Você tem equipe, sabe? Às vezes a pessoa está com você hoje, amanhã ela falta. Ou às vezes ela vai e fala, não vou Não continuar. vou mais, isso. Não vou mais. Aconteceu comigo recentemente. Então, a gente saber lidar com as adversidades e entender que não vai ser uma linha reta, né? Uma linear. Nunca vai Então, ser. assim, nunca vai ser. Então, eu tenho pico de faturamento, começou a cair porque aconteceu um fator externo. Ou a pessoa saiu que trabalhava comigo, ou eu engravidei, ou meu bebê nasceu, ou veio a pandemia, ou enfim, acontece. Ou esse mês eu não estou bem, a gente não está bem o tempo todo. E a grande vantagem da gente estruturar e saber empreender, porque é diferente eu empreender, montar um CNPJ, empreender, beleza, eu montei um CNPJ, uma empreendedora. É diferente de me tornar uma empresária. E aí a Exato. empresária, a grande diferença é, eu sei o que precisa ser feito. E nunca é começar do zero para quem sabe o que fazer. Então, eu tive um pico de faturamento, veio a pandemia, aconteceu, né, na minha estética. Belo Horizonte ficou 6 meses sem poder atender. E me tornar empresária me fez entender que eu precisava ter um caixa. Me fez entender que eu precisava ajustar com aquele momento, para aquele momento, né? E a gente começou a fazer os atendimentos online, as consultorias, aí a gente começou a pensar em skincare, enfim. Mas é porque eu já tinha mentalidade de empresária. E assim também aconteceu com você. Engravidei, deixa eu ver, um novo momento. Veio uma nova Grazi, agora é uma Grazi mãe também. Então, peraí, eu vou ter que me ajustar. E independente de onde seja ou como seja, você sabe o que fazer. Nunca mais vai ser começar do zero para quem já fez. E é aquilo, né, Ju? A gente pegar o acontecimento e criar alguma coisa. E eu engravidei e fiquei naquele espelho. Falei, não, gente, peraí. O que uma mãe no pós-parto precisa? Vamos montar um protocolo para pós-parto. Deixa eu conversar aqui com o pessoal do Instagram para ver o que mais está incomodando as mulheres que estão no puerpério. Deixa eu contar a minha história, deixa eu me conectar. E isso aí foi trazendo outras pessoas, outras clientes, e a coisa voltou a funcionar e as coisas começaram a acontecer novamente. E, Ju, você falando aí de doença, foi algo que me deu um estralo, assim, também, né, para poder acordar. E quando eu estava trabalhando em Sete Lagoas, antes de abrir aqui, eu tive um problema no punho, desenvolvi um problema devido aos movimentos da massagem. E aí voltei para minha cidade, fiquei um pouco tempo parado por isso. E nesse meio aí do atendimento, de voltar a atender dos acontecimentos, teve uma fase que eu fiquei 3 meses parada, porque eu tive um problema, eu tive que fazer uma cirurgia muito grande, foi algo muito grave, e eu fiquei 3 meses parada. E aí, para recomeçar, foi outra fase também, além da gestação, que foi muito desafiadora para mim, porque eu tive que começar do zero mesmo e acreditar e correr atrás, porque não tinha como. Ou eu cruzava os braços e falava, eu vou estudar para concurso, eu vou trabalhar numa loja, eu vou trabalhar no supermercado e deixo a minha profissão para lá. Ou eu tomo atitude, acredito e daqui para frente é uma nova Grazi, é uma nova fase e vão recomeçar de forma diferente. Então, é recomeço atrás de recomeço, todos os dias. Empreender é isso. Exatamente, e nunca mais é começar do zero para quem sabe o que fazer. Nunca mais, Você exatamente. aprendeu e faz acontecer. E outro ponto legal também que você trouxe, né? Que a gente tem esses desafios e quer enfrentar desafio por dia, e tem uma coisa que faz a gente não parar. Você falou assim,
eu descobri que muitas pessoas passam por isso também, que é o quê? Exato. A gente tem um grupo, a gente tem uma comunidade, a gente tá com pessoas que também querem crescer. A Grazi, depois que passou para o Estética do Poder, recentemente ela entrou no Mastermind, que é o Império, que é o nosso grupo de mentoria avançada. A gente tem a oportunidade dessa troca, né? Contato com outras empresárias, e aí quando chega lá, né, fala, poxa, tem outras que também estão passando por isso que eu estou passando, o que elas estão fazendo? E essa troca, né, como é que você fez? É um acelerador, porque como que você lidou com esse desafio que eu também tenho? E no mercado de estética, assim, eu não sei por que, se é uma questão cultural, a gente não tem abertura, Não muita tem. abertura de trocar com outros profissionais. A gente pergunta para outros profissionais e a resposta é sempre superficial. Ninguém quer contribuir, não sei por quê. Eu acredito que eu tenha sido a primeira a levantar essa bandeira, né? Até que eu falo muito das Estéticas Unidas, porque eu trouxe isso de outras mentorias, de outros meios empresariais que eu convivo, porque fez muita diferença para mim estar no meio de outras pessoas que também empreendem, que também passam por desafios similares aos meus, e ter esse ambiente de troca que não existe na estética. Exatamente por isso que eu criei um império, para ser um ambiente de troca, um ambiente que uma potencializa a outra. Então, assim, estar no meio dessas pessoas também vira o jogo. Eu falo muito, é um dos mandamentos de uma empresária de sucesso, estar com pessoas que queiram crescer. Porque ali você está no meio, que você é criticada, você não tem apoio, aí você começa a não saber com quem que você troca ideia. E aí Exatamente. você tá nesse meio, o que as pessoas vão falar com você? Você ganhou neném, agora fica em casa, Vai desiste cuidar da sua dessa, filha. Exatamente, isso mesmo. desiste do seu negócio, você tá maluca. Só que aí você chega no meio de outras empresárias, tudo maluco igual você, e que estão ali batalhando pelos seus sonhos, e aí você fala, peraí, é aqui nesse meio dessas malucas inconformadas que eu quero estar. Deixa eu entender o que Exatamente. elas estão fazendo para ter resultado, e vou fazer o mesmo, né? Vou estar nesse ambiente, ao invés a gente escolhe o ambiente que a gente quer estar. Se o ambiente que a gente Exatamente. vive no dia a dia, ele é às vezes um ambiente que não tem tanto apoio ou que tem muita crítica, cabe a gente buscar outros ambientes que vão impulsionar. Exatamente. E fez total diferença na minha vida, né, Ju? Porque eu tinha dúvidas o tempo todo, que eu pensava, gente, é só comigo, o que que eu vou fazer? Eu não sei falar, eu não sei cobrar, eu não sei lidar com a equipe, como que eu vou fazer? Aí, quando chega no grupo, todo mundo com o mesmo problema. Então, vamos todo mundo junto tentar resolver. Pera aqui, qual que é o problema da Ju? Como que você fez para resolver? Vou aplicar essa técnica aqui também para ver se dá certo. E aí a coisa dá certo e começa a andar, e a gente vê que tem apoio, que tem com quem contar, que tem com quem compartilhar, e faz total diferença para o negócio e para a vida da gente. Porque tem coisas que a gente ouve lá que a gente leva para a vida, a gente compartilha tudo, né, Ju? Então são coisas que são assim, para a vida mesmo, para a vida empresarial, para a vida pessoal, para tudo. Exatamente, show. Grazi, a gente está caminhando aqui para a reta final. Antes de finalizar, eu gostaria que você falasse, né, se você pudesse dar um conselho para quem está ouvindo a gente agora, a nossa colega profissional, qual que é o maior conselho que você pode dar para quem está ouvindo agora a gente aqui? Sem dúvida alguma, gente, o maior conselho que eu posso dar para vocês, que é o que eu queria ter ouvido de muitas pessoas lá atrás, mas foram pouquíssimas pessoas, e não se conformem, não fiquem onde vocês estão, não parem, não aceitem o pouco que vocês têm, corram atrás, se entreguem, não tenham medo, não se conformem. Tenham certeza que vocês podem ir além, muito, muito, muito além do que vocês querem, do que vocês sonham, do que vocês esperam. E não deixe ninguém querer te fazer acreditar no contrário. Não se conforme de estar onde vocês estão. Show! Grazi, fala seu nome e o que você é para a gente finalizar. Meu nome é Grazi Ferreira e eu sou uma esteticista inconformada. Show, Grazi, parabéns. É uma honra, um privilégio acompanhar, né, um pouco da sua jornada e ver tudo isso que você está construindo. E melhor ainda, saber que é só o começo. Eu que agradeço muito, Ju, e sou muito grata e espero que todas as pessoas possam ter, da nossa área, possam ter acesso ao Estética do Poder e aprender como eu aprendi, e buscar e acreditar em si da forma que eu aprendi a acreditar, e que sejam assim como eu, inconformadas.
Arrasou, obrigada por ter compartilhado e inspirado. E como de praxe aqui, né, para terminar, igual a gente termina as nossas mentorias, é a mesma forma que eu termino aqui o Estética do Poder Cast. Muito obrigada pela sua participação e todos que estão ouvindo. Nós estamos juntas rumo ao topo. Então,